De acordo com Nancy DeMoss Wolgemuth, se você está tentando criar o hábito de ler a Bíblia, você precisa de algo mais do que força de vontade. Nós não conseguimos fazer isso sozinhas. Não conseguimos guardar sua lei sozinhas. Não conseguimos conhecer sua palavra por conta própria. Nós precisamos da ajuda dele. Precisamos da sua graça. Precisamos do seu Espírito para nos instruir sobre o significado da palavra de Deus e para nos capacitar a obedecê-la. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de O Céu Reina, na voz de Renata Santos. Aqui está Nancy continuando a série chamada Aviva-me segundo a tua palavra. Ela está falando diante de uma plateia no estúdio. Talvez você já tenha ouvido falar das pesquisas que George Barna fez sobre religião na América. Uma das coisas sobre as quais ele tem falado há vários anos e que ecoa uma grande preocupação no meu coração é essa questão do analfabetismo bíblico. Pessoas que se consideram cristãs, que se dizem seguidoras de Cristo, mas que não conhecem a palavra de Deus. Em toda a minha vida, e olha que eu já estou com mais de meio século, não lembro de ter visto uma falta de interesse em conhecimento bíblico como hoje em dia. Em um relatório que Barna recentemente apresentou o resultado de suas pesquisas, ele falou sobre como, nos Estados Unidos, a literacia bíblica não é nem uma realidade atual, nem um objetivo. Ele disse: a leitura da Bíblia se tornou o equivalente religioso do jornalismo de frases de efeito. Quando as pessoas leem a Bíblia, normalmente a abrem, leem uma breve passagem sem se importar muito com o contexto e consideram o principal pensamento ou o sentimento que aquele trecho lhes traz. Se se sentem confortáveis com isso, aceitam. Caso contrário, acham interessante, mas irrelevante para suas vidas e seguem em frente. Há pouco crescimento na compreensão das pessoas sobre os temas fundamentais das Escrituras e pouquíssimo interesse em aprofundar seus conhecimentos e aplicação dos princípios bíblicos. Essas foram as conclusões dele após entrevistar milhares de pessoas sobre o hábito de leitura da Bíblia. E ele continua: quando a maioria dos americanos chega aos 13 ou 14 anos de idade, acredita que já sabe tudo o que a Bíblia tem de valioso a ensinar e não tem mais interesse em aprender conteúdo bíblico. Em uma cultura movida pelo desejo de obter valor, mais ensino bíblico geralmente não é visto como algo que traga benefício imediato. O raciocínio aqui é o seguinte: se isso me traz um valor imediato, eu quero. Mas, aos 13 ou 14 anos, acho que já absorvi tudo que a Bíblia tem para oferecer. Portanto, mais ensino, mais leitura não são prioridade porque não vejo valor nisso. Bem, esse tipo de pensamento é o que tem levado à nossa geração níveis históricos de decadência moral, de falta de sabedoria, de ausência de bom senso e de virtude, inclusive entre cristãos ou supostos cristãos nas nossas igrejas. A falta de conhecimento da palavra de Deus, sem falar em aplicá-la, vivê-la ou compartilhá-la, simplesmente o não conhecer, nem compreender a palavra e os caminhos de Deus, chegou a um nível tão terrivelmente baixo que as pessoas estão vivendo suas vidas, tomando decisões e indo à igreja sem sequer consultar o manual daquele que nos criou, que criou a família, que criou a igreja e que nos diz como todas essas coisas devem funcionar. Claro, seria fácil eu me deixar levar e começar a reclamar sobre isso. E alguns de vocês talvez pensem que eu já comecei.
Mas o que eu quero não é reclamar, é exaltar as maravilhas da palavra de Deus e suplicar a você, implorar a você, desafiar você a mergulhar na palavra de Deus como nunca. Se você já lê a palavra de Deus todos os dias, quero te encorajar a ler ainda mais. Semana passada eu estive com alguém, um pregador itinerante que viaja pelo mundo todo. Eu viveria num estado permanente de atraso, de fuso horário, se tivesse a agenda dele. Ele está sempre viajando, pregando em todos os lugares e me contou que lê o Antigo Testamento 6 vezes por ano e o Novo Testamento 1 vez por mês. E eu olhei para ele e perguntei, quanto tempo isso leva? E ele respondeu, 2 horas por dia. Ele ouve a Bíblia enquanto acompanha o texto. Algumas de vocês estão pensando, eu jamais conseguiria fazer isso por 2 horas. Bem, talvez você realmente não consiga, mas o que você consegue fazer? Se você já lê a palavra de Deus diariamente, pergunte ao Senhor como pode ler mais. Se você lê de forma irregular, decida-se a ler de forma consistente. Algumas de vocês não estão lendo a Bíblia, ponto final. Talvez você tenha que tirar a poeira da capa quando vai à igreja, se é que você ainda a leva. Onde quer que você esteja, peça a Deus para te levar mais a fundo neste ano. E o meu desafio é, leia a Bíblia. Será que ainda há alguém que não entendeu o que eu estou dizendo nesses últimos dias? Você já percebeu o que temos pedido para você fazer? Talvez essa seja a primeira vez que você ouve este programa e nem saiba o que é o Aviva Nossos Corações. Não importa. O que eu quero é que você leia a Bíblia. Esse é o melhor conselho que eu poderia te dar. Se você fizer isso, daqui a 1 ano, você vai voltar e me agradecer. Você será tão grata e a sua vida não será mais a mesma. Claro, há mais do que apenas ler. Ler não é suficiente e é sobre isso que estamos falando nesta série. Mas não há nada que seja tão necessário quanto ler a Bíblia. Todas as outras coisas, obedecê-la, meditar nela, compartilhar com os outros, não vão acontecer se você não estiver lendo. Então eu pensei, vamos simplesmente incentivar as pessoas a começarem a ler a Bíblia, a ler mesmo. Comprometa-se diante do Senhor que você quer ler a Bíblia todos os dias. No começo deste ano, lançamos o plano de leitura da Bíblia, que está disponível no nosso site, avivanossoscorações.com. Ao se inscrever, você receberá incentivos diários para meditar na palavra. É simples. Qualquer pessoa pode participar, inclusive seus filhos pequenos. Você pode seguir esse plano de leitura em família ou com o seu pequeno grupo. Ligue para alguém e leiam as escrituras juntas por telefone ou faça sozinha. Não importa como você faz, desde que leia. Comece a ler a Bíblia hoje mesmo. Há muitos recursos disponíveis em nosso site, como este, de um antigo mestre da Bíblia, J.C. Ryle. É um artigo com 7 pensamentos sobre a leitura da Bíblia. Eu vou te dar os 7 pontos e você pode encontrar o artigo completo lá. 1. Leia a Bíblia com um desejo sincero de entendê-la. 2. Leia as Escrituras com uma fé singela, como de uma criança. 3. Leia a palavra com um espírito de obediência e de autoaplicação. 4. Leia as Sagradas Escrituras todos os dias. Essa ideia não é novidade aqui no Aviva. 5. Leia a Bíblia toda e leia-a de forma ordenada. 6. Leia a palavra de Deus de modo justo e honesto. 7. Leia a Bíblia tendo Cristo constantemente em vista. Hoje eu gostaria de focar em 2 destes conceitos.
Não consegui decidir exatamente onde colocá-los nesta série, então vou colocá-los aqui. Eu gostaria de desafiar o seu modo de pensar nessas duas áreas. O primeiro tem a ver com a meditação, meditar na palavra de Deus. James Montgomery Boyce escreveu um excelente comentário sobre os Salmos, que me ajudou na preparação desta série sobre o Salmo 119. Ele disse: meditação é relembrar o que memorizamos e voltar a ela repetidas vezes em nossa mente para entender o seu significado e aplicações mais completas da verdade. Essa é uma definição útil. É relembrar o que memorizamos. Primeiro você lê e memoriza. Veja, você não precisa memorizar a Bíblia inteira para meditar nela. Mas você pode pegar uma parte, um versículo, uma frase, uma palavra, um parágrafo, um capítulo, talvez um pequeno livro da Bíblia. Memorize, leia várias e várias vezes. Enquanto lê, vá repetindo em sua mente, procurando entender o significado e aplicações mais completas da verdade. Examine as Escrituras como algo precioso. É como quando você vê um joalheiro pegar um diamante e olhar para ele de todos os ângulos, sob diferentes luzes, tentando ver as várias facetas e como ele brilha. As maravilhas multiformes da palavra de Deus são tão magníficas. Meditar na palavra de Deus vai abrir tudo isso ao seu coração. Você vê essa ênfase na meditação em todo o Salmo 119. Deixe-me ler vários desses versículos para você. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Outra forma de descrever a meditação é fixar os meus olhos nela. Para os teus mandamentos, que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Não sei se era porque ele não conseguia dormir ou porque ele estava tão empolgado com a palavra de Deus que queria ficar acordado para meditar nela. De qualquer forma, durante a noite, ele dizia que meditava na palavra de Deus. Essa palavra meditar, você a ouviu várias vezes aqui, é uma palavra hebraica que significa ponderar, considerar, refletir sobre algo. Comunica a ideia de voltar algo repetidamente em sua mente. Ruminar, seja de forma silenciosa, refletindo interiormente ou externamente, conversando sobre isso com outras pessoas. Meditação interior ou compartilhada, diferentes maneiras de meditar. Eu gosto de caminhar com uma parceira de caminhada. Eu já tive várias ao longo dos anos. E uma das coisas que eu gosto de fazer quando estou preparando uma série como esta, eu estava caminhando com uma amiga na semana passada e conversávamos sobre esses assuntos. Eu falo sobre aquilo que eu estou prestes a ensinar. Eu estou meditando nisso, reflito sobre uma determinada passagem repetidamente em minha mente. Algo que tenho meditado enquanto preparava esta série é em todas as vezes em que o salmista fala sobre deleitar-se na lei de Deus. As pessoas normalmente não se alegram em leis. Como ele poderia se deleitar na lei de Deus e por quê? Tenho refletido sobre isso, tenho meditado sobre isso. O que isso significa? Como chegamos a nos deleitar nas leis de Deus? E se não nos alegramos nelas, por que não? Tenho meditado nisso, tenho ponderado, tenho refletido, tenho falado sobre isso com outras pessoas. Isso é meditação. Desvenda os meus olhos, diz o salmista no versículo 18, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Essa palavra contemplar significa fixar os olhos, pensar sobre, refletir,
dar atenção a, significa olhar atentamente para algo. Não é apenas um olhar passageiro sobre a palavra de Deus. É um olhar fixo sobre um versículo, uma palavra, uma passagem ou um conceito na palavra de Deus. Os ímpios me espreitam para me destruir, mas eu considero os teus testemunhos. Eu medito neles, fixo meus olhos neles, olho para eles. No Salmo 119, vemos que a meditação na palavra de Deus deve ser um estilo de vida. Algo que fazemos o tempo todo, não apenas no nosso momento devocional reservado para meditar na palavra. Mas é algo que devemos fazer o tempo todo. E você se lembra que em Josué 1, as Escrituras dizem que se meditarmos na palavra de Deus dia e noite, seremos bem-sucedidos em tudo o que fizermos. Medite na palavra de Deus dia e noite. O Salmo 1 também fala sobre meditar na palavra o tempo todo. E vemos a mesma coisa no Salmo 119. Veja o versículo 55. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Pensando sobre o caráter, o nome e os caminhos de Deus, não apenas durante o dia, mas também à noite. Verso 62. No meio da noite eu me levanto para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Recebi hóspedes em casa ontem à noite e uma delas chegou mais cedo. Mas as duas jovens universitárias só chegaram depois da meia-noite. Acho que era por volta de 00:30. Desci as escadas, ainda estava terminando de me preparar para hoje. Uma das convidadas disse: pensei que você estava seguindo o Salmo 119. No meio da noite eu me levanto para te dar graças por causa dos teus retos juízos. E eu pensei, na verdade eu me levantei para receber as convidadas que estavam chegando à minha casa. Mas levantar-se no meio da noite, talvez simplesmente porque você acordou, talvez porque você quer acordar para pensar nas leis e mandamentos de Deus. Levanto-me antes do amanhecer e clamo. Acho realmente que esse salmista tinha problemas de insônia ou algo assim, mas é interessante quantas vezes ele fala sobre meditar nos caminhos de Deus durante a noite. Espero nas tuas palavras. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. E o versículo 164 cobre o restante do dia. 7 vezes por dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Eu não acho que isso signifique que ele colocava um alarme, sabe? Dividindo o dia em 7 períodos e programando para tocar. Embora não seja uma má ideia. E se você tem um relógio com alarme, pode programar horários para simplesmente parar e meditar na palavra de Deus. Mas 7 é o número da perfeição, o número da completude. E eu acredito que o que ele realmente quer dizer é o tempo todo, o dia inteiro, sempre que eu tiver oportunidade. Eu te louvo por causa dos teus justos juízos. Penso nos teus caminhos. Isso é meditação. Alguns de vocês talvez conheçam o comentário bíblico de Matthew Henry. É um grande recurso. Ele foi um comentarista puritano. Tinha um pai piedoso chamado Philip Henry, que viveu em meados de 1600. E ao falar sobre o pai, Matthew disse: ao insistir no estudo das Escrituras, meu pai aconselhava a tomar um versículo do Salmo 119 todas as manhãs para meditar sobre ele e assim passar por todo o Salmo 2 vezes por ano. Ou seja, o pai dele dizia: pegue um versículo do Salmo 119 toda manhã, medite nele durante o dia, assim você meditará nesse salmo 2 vezes por ano. E o pai acrescentava: isso fará com que você se apaixone por todo o restante das Escrituras. E ele costumava dizer:
toda a graça cresce na medida em que cresce o amor pela palavra de Deus. Você quer amar a palavra de Deus? Então comece talvez pelo Salmo 119, apenas comece, vai. Medite nele, talvez um versículo por dia, talvez lendo o Salmo inteiro diariamente por algumas semanas. Leva apenas 15 minutos para ler. À medida que você passar a amar a palavra de Deus, a graça crescerá em todas as áreas da sua vida. A meditação começa com a leitura da palavra de Deus. Eu amo essa citação de J.C. Ryle. Ele disse: dê à Bíblia a honra que lhe é devida todos os dias da sua vida. O que quer que você leia, leia a Bíblia primeiro. Esse, na verdade, era um princípio que o meu pai vivia. Ele tinha algumas frases que sempre repetia. Uma delas era: sem leitura da Bíblia, sem café da manhã. E ele era um homem que precisava do café da manhã às 8 em ponto. Então, ele sempre estava na palavra antes de comer. Mas ele também tinha o hábito pessoal de não ler nada mais durante o dia antes de ler a palavra de Deus. É exatamente o que J.C. Ryle disse. O que quer que você leia, leia a Bíblia primeiro. Nesse desafio que estamos propondo, eu não estou te dizendo quando ler a palavra de Deus. Acho que começar o dia com a Bíblia é um ótimo hábito. Mas talvez para você seja melhor quando as crianças estão dormindo ou quando você chega do trabalho. Só não use o horário em que você está mais cansada para ler a Bíblia, ou você vai acabar cochilando e não aproveitando muito. Mas a meditação vai além da leitura. Ela começa ali, mas vai além. E aqui estão 3 perguntas para fazer ao meditar em uma passagem das Escrituras. Número 1. O que este texto nos diz sobre Deus? O que ele revela sobre quem ele é e o que ele faz? Número 2. O que este texto nos diz sobre nós, seres humanos? O que mostra sobre as pessoas? O que deveremos ser e o que deu errado? Número 3. O que Deus fez a respeito disso e o que Ele espera de nós à luz do que Ele fez. Temos quem é Deus, quem somos nós, qual é a nossa condição caída e o que a graça de Deus faz para tratar essa condição. Uma forma útil de meditar na palavra de Deus. É muito importante que não façamos uma leitura apressada da Bíblia. Meu pai, que enfatizava tanto a leitura bíblica em nossa casa, costumava dizer que havia 2 coisas que você nunca deveria ler rapidamente. E ele queria que aprendêssemos leitura dinâmica e até nos ajudou a fazer um curso para ler mais rápido. Mas ele dizia que havia 2 coisas que não se deve ler assim: cartas de amor e a Bíblia. A Bíblia é a carta de amor de Deus, então não corra ao lê-la. Às vezes eu gosto de passar por ela em um ritmo mais rápido, mas é essencial também dedicar tempo para meditar em pequenas porções, para refletir. Eu amo o que Spurgeon diz sobre isso. Ser mergulhado em um texto das Escrituras e deixá-lo ser absorvido pela sua própria alma até que sature o seu coração. Nos poucos minutos que restam, eu quero tocar em outro ponto. Eu não sabia bem onde encaixar isso, então eu vou colocar aqui. Eu acho que é algo realmente importante. Outro ponto que aparece no Salmo 119. Precisamos da ajuda de Deus para ler, estudar, meditar e obedecer a sua palavra. Não podemos fazer isso sozinhas. Não podemos guardar a sua lei por conta própria. Não podemos compreender a sua palavra por nós mesmas.
Precisamos da sua ajuda, precisamos da sua graça, precisamos do seu Espírito para nos ensinar o significado da palavra de Deus e nos capacitar a obedecê-la. Não basta apenas ler a palavra. Eu penso em um famoso ateu sobre quem você provavelmente já leu. Alguém que conhece bem as Escrituras, tem muito interesse em lê-las, mas é um ateu. Ele não tem luz. Ele não tem o Espírito de Deus tornando Cristo real para ele na palavra. Precisamos de um mestre enquanto lemos a palavra. E temos o melhor mestre, porque temos o autor, o Espírito Santo, para nos explicar o que a palavra significa, para internalizá-la e torná-la pessoal. E Deus usa outros mestres em nossa vida. O seu pastor, por exemplo. Ele pode usar um programa como Aviva Nossos Corações, mas lembre-se, não há um mestre como o Espírito Santo. Então, não se apegue ao meu ensino. Existem muitos bons mestres da Bíblia. E eu quero ser uma professora útil, mas eu não quero que você dependa de mim para o seu aprendizado. Quero que você dependa do Espírito Santo, do mesmo modo que eu preciso depender dele quando estudo. É interessante que em todo o Salmo 119 há 10 pedidos ao Senhor para nos ensinar a sua palavra. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e o seguirei até o fim. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Não seria essa uma ótima oração para fazer antes de ir à igreja ou enquanto você está a caminho? Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Faz-me compreender o caminho dos teus preceitos. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Esses e outros versículos comunicam um senso de dependência de Deus. Precisamos que Ele nos ajude, que nos dê fome pela palavra, que nos ensine, que nos faça compreender, que desperte em nós o desejo de conhecê-la. Precisamos do Espírito Santo para tudo isso. Você tem um coração e um anseio de aprender a palavra de Deus? Você é uma aprendiz? Tem um espírito ensinável? Esses versículos vêm de alguém com um coração ensinável. Ensina-me, ó Senhor. Ou será que você pensa como aqueles adolescentes de 13, 14 anos que Barna descreveu? Eu já sei tudo que há para saber sobre a palavra de Deus. Eu já li a Bíblia inteira, nem sei dizer quantas vezes. Comecei assim que aprendi a ler. Já li dezenas de vezes e, em alguns casos, várias vezes no mesmo ano. E sempre encontro coisas novas e maravilhosas. Muitas vezes eu falo, acho que eu nunca tinha visto esse versículo antes. Nunca tinha percebido desse jeito. Ela é sempre nova para mim, sempre fresca. Eu digo isso, mas eu não quero que você se impressione, porque eu tenho percebido, durante esse estudo, que eu não leio a palavra de Deus tanto quanto eu preciso ou quanto eu desejo. Por isso, eu estou me propondo a passar mais tempo na palavra. Mas, enquanto eu leio, peço que Ele me ensine. Eu não consigo entender as verdades que Ele tem para mim em Sua palavra sem o Espírito Santo iluminando o meu coração e o meu entendimento. E o mesmo é verdade na sua vida. Peça a Deus que te ensine. Quando eu vou à palavra de Deus, muitas vezes no meu tempo devocional, eu faço uma oração que eu já repeti inúmeras vezes ao longo dos anos. Ela vem de vários versículos das Escrituras. Diz assim:
Abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e a obedecerei de todo o meu coração. Mostra-me os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, e em ti espero todo dia. Aquilo que eu não vejo, ensina-me tu. Se tenho cometido iniquidade, não a praticarei mais. Essa é uma oração que costumo fazer muitas vezes antes de abrir a palavra de Deus. Eu estou dizendo, Senhor, eu preciso que o Senhor me ensine e preciso que o Senhor me capacite a obedecer. Ah, Senhor, como precisamos que o Senhor nos ensine, pois somos ignorantes. Como precisamos que o Senhor nos fortaleça, pois somos impotentes. Precisamos do Teu Espírito Santo. Ensina-nos, Senhor. Dá-nos um coração que tenha fome de meditar na Tua palavra, de internalizá-la, de torná-la parte do tecido da nossa mente e da nossa vida. Como disse um antigo comentarista, se alguém nos ferisse, o nosso sangue sairia cheio de Bíblia. Que sejamos tão cheias da Tua palavra assim. Senhor, é isso que eu quero. É isso que eu quero para aquelas que estão ouvindo este programa hoje. Que assim seja, por amor de Jesus. Amém. Como seria a sua vida se você passasse um tempo todos os dias lendo a Bíblia? Bem, Nancy DeMoss Wolgemuth acredita que isso traria uma transformação profunda. Participe conosco do plano de leitura da Bíblia em um ano. E Nancy, muitas ouvintes ao redor do mundo já disseram sim, Senhor, a este propósito. Sim, eu estou orando para que ainda mais mulheres, talvez milhares, se comprometam a ler a Bíblia todos os dias. Desde o início do ano, muitas já se inscreveram para receber o plano de leitura da Bíblia diariamente no site www.avivanossoscorações.com. É isso mesmo, Nancy. Estamos estudando o capítulo mais longo da Bíblia nesta série com a Nancy, e essa passagem tem impactado profundamente muitas ouvintes. Amanhã você vai ouvir como elas têm respondido ao que aprenderam. Aguardamos você aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wolgemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.